E eu quero compartilhar com vocês isso. Eu não poderia deixar de falar aquilo que está queimando aqui dentro de mim. Está no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Venha para cá todos que estão aí fora. Venha ouvir essa palavra. Venha aqui ouvir. Quem está aqui, convido vocês a já se sentarem. E no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, fala assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Eu quero dizer que Jesus já está nesse lugar. Que, como Maria, você também escolheu a boa parte, que é estar na presença de Deus logo na primeira hora, no primeiro dia da semana, estar na casa de Deus, buscando a presença de Deus. E assim como Marta, muitos estão pensando o que está lá fora, quantas preocupações, quanta ansiedade. Maria, nada mais importa a não ser a sua presença, Deus. E eu quero dizer que Deus já está nesse lugar. E esse é o momento de você não se importar com mais nada, a não ser adorar. Assim como Maria adorou, sentou aos pés de Jesus para ouvir, para estar na sua presença. Esse é o momento de você, na presença de Deus, colocar tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que possa estar te tirando a sua paz, deixe de lado. Agora coloque aos pés de Jesus e se preocupe em apenas adorar a presença. Estar na presença adorando aquele que é digno, aquele que é digno de louvor, de adoração. Ah, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Espírito Santo de Deus, simplesmente para te adorar, Senhor, porque Tu és digno. Tu és o único, Senhor, que satisfaz a nossa alma. É a Sua presença, Deus, e é aqui que nós queremos estar todos os dias, te adorando, Senhor. É aqui que nós queremos estar, Senhor. Por isso, nessa manhã, como igreja, nós estamos reunidos, sentados a seus pés como Maria, na Sua presença. Por isso, toda a liberdade é dada a Ti, Espírito Santo de Deus, para transformar, para mudar, porque na Sua presença vidas são transformadas, vidas são tocadas, situações de adversidade são mudadas. É na Tua presença, Deus. É na Tua presença onde aquele diagnóstico é revertido, Deus. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, simplesmente para Te adorar, Senhor. Simplesmente para Te adorar, Senhor. E é nesse lugar que nós estamos, para dizer quanto Tu és digno de louvor, de adoração da nossa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba muralhas,
da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta, o inimigo, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez, Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Deus te dá escape e livramento. Nada pode contra o povo de Deus, nada pode contra o povo de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus. É assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti, Senhor. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas eu sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas o Senhor
luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, sendo guardado por ti, Pai. O Senhor é o nosso escape. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Oh. É assim que nós lutamos, Pai. É assim que nós começamos essa manhã, Pai. Nos entregando e crendo, Pai, porque fé é uma forma de adoração. Pode vir o que for, Pai, pode vir a tempestade, o problema. Sabemos que o Senhor vai fazer o leão jejuar, Pai, como nós cantamos, Pai. Podemos estar cercados de leões, Pai. Nada vai nos parar, Pai. Seja a notícia ruim, seja o problema. Começamos adorando com fé, Pai. Não importa o problema, Pai. Porque nós não dizemos para Deus que nós temos um grande problema. Nós dizemos para o problema: ei, eu tenho um grande Deus. Então não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta, você é mais do que vencedor, não possa, nada pode mudar isso. Nem você mesmo pode mudar isso. Você é mais do que vencedor. Você é igual um filho mimado, que acha que não vai ganhar mais porque desobedeceu, porque falhou, porque está de castigo. Mas o Pai acaba dando. O Pai acaba dando. O Pai acaba presenteando. Você é mais do que vencedor. Você é vitorioso de uma vitória que você nem precisou conquistar, porque Ele já conquistou por você. Por isso nós cantamos mais de Ti, Pai. Por isso nós dizemos mais de Ti e menos de nós, Senhor. Mais de Ti, Pai. Diga mais uma vez. Muito mais.
em mim, até que nada mais importe, até que nada mais importe, cresça em mim, cresça em mim. Vamos dizer isso mais uma vez, cresça em mim. Mais importe, cresça em mim, cresça em mim, Jesus, cresça em mim, cresça em mim. E que ele cresça. Cante, igreja. Eu diminua, ele apareça, ele constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com a sua glória. Vem com a sua glória, vem com a vem com a sua glória, vem com a sua glória. Nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos, vem com a sua glória. E ele cresça, eu diminua, desapareça, eu me constranja, todo o seu amor, infinita humildade.
vez mais diminuindo, porque o que importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar, passo das e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, estou preparando o caminho. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque o que importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e é Ele. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele, dono dos céus, e é Ele, e é Ele, e é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Nada se compara a ti, Senhor. Todos os meus dias, e que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Eu perco tudo, não tô nem aí. Oh, tu és o Deus da restituição. E Ele, por
queimar, só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito eu só quero queimar, só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito eu só quero queimar, só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito eu só quero queimar, por ti. E esse é o meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Tua presença é o nosso 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 preferido lugar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar no mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é o nosso desejo nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença. Esse é o nosso desejo, Senhor, estar na sua casa te adorando, dizer como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e te adoramos com uma salva de palmas nessa manhã. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Glórias e glórias ao teu nome. Como é bom estar na casa do Pai, na presença do Pai. Como é bom. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós vamos passar alguns recados aqui. Temos os recados das células. As nossas células acontecem aqui na igreja, às quartas-feiras, 7h30 da noite. Downtown Orlando, Celebration e Winter Garden. Você que não participa de uma célula, procure e venha fazer parte dessa família também. Amém? As crianças vão aguardar aqui ainda, né? Nós temos hoje dia de Santa Ceia. E eu quero falar também sobre o batismo. Existem pessoas que querem se batizar aqui? Amém? Então nós temos o batismo no dia 4 de maio. Quem tiver interesse em se batizar, conhece alguém que quer se batizar, procure a Juliana que está ali atrás, levante a mão, dê o nome para ela. Nós vamos ter uma ministração do batismo no sábado, no dia 3, aqui na igreja. Sábado, 3 de maio, às 10 horas da manhã, a ministração sobre o batismo. Tá joia? Amém. E nós vamos agora ter o nosso momento de adoração, continuando com os dízimos e ofertas. Eu quero chamar aqui a minha filha preciosa Alice, ela que vai trazer essa mensagem hoje do dízimo das ofertas. Com muito orgulho, né? Pode ser aí mesmo.
Fica aqui juntinho com ela. Então esse é o momento que nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E no culto de Santa Ceia são as crianças que trazem essa palavra. O Guilherme também. Então, a Alice preparou uma mensagem e eu quero dizer que foi dela tudo isso que ela vai falar aqui. O pai e a mãe não ficaram influenciando em nada, é do coração dela. Tá bom? Alice. Bom dia! Hoje a dízimo e oferta vai ser sobre adoração. Vou convidar a igreja a ficar de pé. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Se você tiver uma Bíblia, pode abrir em Gênesis 4, versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se entristeceu. Isso mostra pra gente que a gente tem que ser igual a Abel, dar o melhor pra Deus, da nossa oferta e dar com alegria. Amém. E não ser igual a Caim, que não deu o melhor dele e não deu com agradecimento, ele deu por causa de uma obrigação. Então a gente tem que dar o dízimo e oferta com alegria para Deus, porque primeiro Ele olha o coração da pessoa, o que está dando, não a oferta. Amém. Glória a Deus. Bom, nós temos 2 gasofilaços aqui. Temos a maquininha também. A Alice segura aqui, a garagem. Então nós temos 2 gasofilaços aqui, temos os envelopes também. Então quem sentir no coração de trazer essa oferta, tá? A oferta é aqui no gasofilaço maior. No gasofilaço menor nós temos a oferta da família, uma direção que Deus deu aqui para a nossa igreja. Então aqui no gasofilaço menor são as ofertas da família e no maior aqui são as ofertas da igreja, ok? Se você precisar de envelopes, os envelopes estão ali também. Temos também as maquininhas aqui do lado, tá bom? Vou convidar todos a virem participar desse momento aqui de adoração a Deus, tá bem? O Max, só o som. Digno é o poder de receber glória, força, honra, todo o poder. Digno é o poder de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Tu és
venceu a morte. Santo, 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 aquele que ressuscitou. Santo, 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 aquele que é o Senhor. Santo, 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 o cavaleiro do cavalo branco. Santo, 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 os teus olhos como chama de fogo. Santo, 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 e sua boca uma espada afiada. Santo, 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 está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o Rei, Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o Rei, 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 Rei dos Reis. Diga isso bem alto, Senhor, Senhor dos Senhores. Tu és o Rei, 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 Rei dos Reis, Senhor dos Amém. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui para consagrar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelos recursos que foram trazidos aqui. Obrigada, Senhor, porque essa é a nossa forma de te adorar também, de dizer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, das nossas finanças, que tudo vem de ti, tudo é para ti, Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, Pai, que o nosso coração nunca, Senhor, se volte a Mamon, mas que o nosso coração sempre seja do Senhor, Pai, que a nossa adoração sempre seja ao Senhor, que possamos ensinar isso aos nossos filhos, Pai, que não é uma obrigação, mas é uma obediência, é por coração, Senhor, que nós estamos aqui trazendo esses dízimos até a tua casa, Senhor, essas ofertas. Receba, Senhor, este momento diante do teu altar, Pai. Consagramos ao Senhor todo o recurso trazido aqui. Seja aplicado da melhor forma possível, Senhor, para que a sua tenda seja alargada, Senhor, para que as pessoas possam conhecer ainda mais o Senhor nessa terra, Senhor. Que possamos, Senhor, ser realmente aqueles que plantam, Senhor, uma boa semente, que nós possamos ver, Senhor, essa semente germinar e frutificar, Senhor, nessa terra, Pai. No nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Bom dia, igreja. Amém. Glória a Deus. Bom estar de novo aqui em casa. Poder estar com vocês é maravilhoso, é muito bom. Vou esperar as crianças. Pega pra mim assim. Bom, primeiramente, antes de começar dar sequência no nosso culto, eu queria saber quem está nos visitando aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui? E aí, meu irmão, tudo bem? Como é que é seu nome? Natan? Você mora aqui em Orlando, Natan? New Jersey? Está passeando aqui? Veio visitar alguém? Está trabalhando? Seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Mais alguém ali? Levantou a mão? O casal ali, tudo bem com vocês? Como é que é o nome de vocês? Ana? Hanna e Júnior? Vocês moram em Orlando? Amém, sejam muito bem-vindos aí, tá? Em nome de Jesus. E aí, casal, tudo bem? Tudo bem? Emerson.
Olha só, eu quero, toda vez que a gente tem o Santa Ceia, como o Cris falou, a gente tem... Então, obrigado. Toda vez que a gente tem a Santa Ceia, são as crianças que trazem a ministração dos dízimos e ofertas, e para mim sempre é um momento especial isso. É muito bom ver as crianças vivendo a palavra, não só vivendo, mas falando e sendo ministradas, porque antes de trazer a palavra aqui, a gente precisa ser ministrado antes por ela, sim ou não? Então é muito bom as crianças viverem essa responsabilidade, não só de vir pegar o microfone aqui, porque quem pega o microfone aqui é o menos importante. O importante é a mensagem que está sendo transmitida. E é maravilhoso, porque a palavra fala, Jesus disse: não prive as crianças de estarem comigo. A gente não pode deixar isso acontecer, amém? E às vezes nós devemos ser como crianças, buscar o Senhor de maneira assim intencional e acreditar nas palavras do Pai sem pensar. Se você tiver um filho pequeno e ele estiver aqui em cima e você falar para ele: pula, filho, ele vai pular, porque ele confia no Pai. Agora, se ele tiver alguma idade, já tiver um pouquinho de malícia, ele fala: não, eu não vou pular, porque meu pai vai deixar o da mão, eu vou me quebrar. Essa é a diferença da gente ser criança perante Deus e não. Então que sejamos como crianças também, amém? Amém. Bom, mas eu quero lembrar vocês que esse ano é o nosso ano da unidade. Deus trouxe essa direção para nós desde o começo de janeiro desse ano de 2025. E o texto-chave que a gente tem usado esse ano é o Salmo 133, quão bom, suave, agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E a gente precisa viver isso. Mas também diz que quão maravilhoso é quando o óleo precioso, não é qualquer óleo, mas o óleo precioso é derramado sobre a barba, as vestes de Arão. Ou seja, a gente já falou bastante disso, mostra a unidade do corpo, né? A unção naquela época não é como a gente faz aqui, né? Só coloca na cabeça ou na testa da pessoa, não. Era derramado uma quantidade intensa de óleo e a pessoa ficava toda ungida. Se a pessoa ficava ungida e esse óleo era um óleo precioso, não vou entrar nesses detalhes aqui hoje, mas se esse óleo era um óleo precioso, o que ele fazia com a pessoa? Além da unção divina que a pessoa recebia, a pessoa ficava como? Ficava o quê? Perfumado. Muito bem, cara, obrigado. Esse não é um perfume. E toda vez que eu quero ficar cheiroso para minha esposa, eu passo um perfume. A diferença é que quando eu passo um perfume, todo mundo sente o cheiro, sim ou não? Sim. Mas a minha intenção é ficar cheiroso somente para ela. Então quando você recebe a unção do Pai, para que essa unção serve? Ou para que você tem usado essa unção? Então hoje, o Senhor tem falado comigo e tinha falado já, quando eu trouxe aquela palavra sobre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus, que existe uma diferença grande. Para quem não estava, só vou dar uma contextualização rápida. Todo mundo sabe que Deus é onipresente, sim ou não? Então ele está em todo lugar, certo? Até nos lugares que ele não é bem-vindo, que nem é proclamado e que ninguém conhece ele, sim ou não? Porque ele é Deus, ele é onipresente. Ok. Então por que a diferença se ele é onipresente em todo lugar, mas ele só vem aonde ele quer? Qual que é a diferença disso? Como a gente atrai a presença dele? Então isso que a gente falou. A unção também é uma dessas maneiras para que a gente possa atrair a presença dele. Porque a minha vida e a sua vida tem que estar pautada naquilo que é eterno. Senão a gente perde a razão, o chamado para que eu e você estamos aqui. Amém? Amém. Bom, então eu quero trazer para nós uma reflexão que a unção é algo acessível para todos, mas ela somente é dada por Deus, tá bom? Outra coisa é que a quantidade da unção depende de quem? De quem vocês acham que depende a quantidade da unção? Como eu posso ser cheio de unção? Qual que é a quantidade que Deus vai derramar sobre mim e você dessa unção? Quem determina a quantidade? Somos nós. Somos nós. É a quantidade de tempo que eu ofereço para Deus. É a quantidade de espaço que eu deixo Ele entrar dentro de mim.
é quanto, como nós cantamos aqui, é menos de mim e mais dele. Essa é a diferença. Como eu disse, o perfume, ele faz uma essência diferente, as pessoas percebam, nossa, esse irmão toca de maneira diferente. Várias pessoas podem tocar, sim ou não? Várias pessoas são músicos, mas a unção faz os músicos cantarem melhor. E a gente sente um cheiro agradável, não é verdade? A gente pode escutar qualquer música, mas tem algumas músicas que a gente escuta e aquilo mexe com a gente, sim ou não? Essa é a unção que está sobre aquilo. Então é maravilhoso quando nós podemos, e é por isso que eu acho que os ministros de louvor, eles estão adorando a Deus em todo o tempo, não somente quando eles estão aqui em cima. E a mesma coisa eu e você. Então eu e você precisamos entender que a unção é algo sagrado. A unção é algo que faz com que você faça melhor aquilo que você já tem. E como é que a gente recebe essa unção? Quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem um chamado. E para realizar esse chamado, você precisa de unção. Senão você não vai realizar esse chamado. Senão você não vai ter o perfume que as pessoas percebem que é algo diferente em você. Eu e você precisamos buscar a presença de Deus de uma forma tão intensa para ver a manifestação da glória dele. Mas eu preciso ter unção para isso. Amém? Então hoje a gente vai passear na palavra do Senhor, ministrando e aprendendo, na verdade, sendo ministrado pelo que isso representa. Amém? A unção também, ela está ligada com essa missão que eu comentei com vocês. Mas tem algo que Deus ministrou para mim que foi muito forte, pesado para mim, confesso. Que se der tempo eu vou falar aqui hoje. Mas a unção, como eu disse, ela traz o perfume. E para a gente entrar na presença do Senhor, eu preciso estar cheio da unção. Mas presta atenção nisso agora. Deus é tão santo, tão poderoso. A santidade dele é algo que eu e você não conseguimos entender. Então, a gente tem que estar cheio da unção, para que a unção mude o cheiro da minha carne. Porque o Senhor não se aproxima de nenhuma carne podre. A minha essência é uma essência pecaminosa. Glória a Deus que Alice trouxe Caim e Abel. Existe uma diferença grande. Não era sobre a oferta, como ela disse, mas era o coração. Como está o meu coração e o seu coração para ser cheio da unção? Entrar na presença do Senhor requer alguns steps, requer alguma coisa. É uma bênção maravilhosa. A unção não é o final, a unção é só o começo, para que a gente possa entrar na presença dele. Então o que eu e você temos feito? Qual é o tempo que eu tenho dedicado para Deus, para que eu possa ser cheio dessa unção? Lembre-se, eu só vou entrar na presença dele se eu tiver uma quantidade de unção, que quando Deus chegar perto e não sentir o cheiro da nossa carne. Amém? Mas quando a gente vê e quando a gente estuda sobre unção, existem vários homens e mulheres de Deus que eram cheios da unção de Deus. E é importante que eu e você entenda isso. Porque quanto mais eu e você pensamos sobre isso, mais nós aprendemos sobre essa relação com o Pai. Existe um texto-chave que a gente vai usar como referência hoje, que está em Esther 2:17. Todo o livro de Esther serve como referência. Se você não leu o livro de Esther, por favor, separe, é curto, não é grande. Separe um tempo e leia o livro de Esther. Ela tem várias curiosidades. Eu vi um grande homem, um estudo na verdade, isso não era um grande homem de Deus, era um estudo, falando que o livro de Esther não cita o nome de Deus. Olha que interessante, o livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. E mostra o exemplo de Mordecai e Esther servindo a Deus, sem precisar falar do nome dele. Interessante, né? Muito interessante. Talvez alguma versão cite o nome de Deus ali, mas aparentemente não. Então vamos ler. Esther 2:17 diz o seguinte: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher,
E ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação, mais do que qualquer outra das outras virgens. Então colocou nela uma coroa real, tornou-se a rainha em lugar de Vasti. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. O propósito da unção não é fazer com que o homem goste de você, é fazer com que o rei goste de você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para que a gente possa iniciar aqui. Papai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Te pedir perdão, ó Pai, pelas minhas limitações, pecados e fracassos, ó Pai. Dos momentos que eu não te busco como eu deveria, Pai. Senhor, eu te imploro para que hoje, ó Pai, eu seja somente um canal aqui, Papai. E que o seu nome seja glorificado, ó Pai, que a sua presença seja exaltada. E, Senhor, que nós possamos aprender sobre essa unção, ó Pai, que o Senhor pode e derrama sobre nós. Senhor, que possamos ser cheios da sua unção hoje. É assim que eu oro, te louvo, te agradeço, ó Pai. Bendiz o teu nome nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Essa era só uma introdução. Eu quero trazer para você também entendimento do que é unção e o que não é unção. Será que a gente vai falar disso? Vamos falar disso. A unção é algo sobrenatural. É como eu disse, não é um dom, tá legal? Unção não é dom. Então, por exemplo, o Lucas, vou dizer para o Lucas que está aqui comigo. Sério mesmo? Bom, o Lucas tem um dom, sim ou não, de tocar? Ok? Sim ou não? Ele toca. Ok, a gente já sabe disso. Mas existe uma unção sobre ele. Então toda vez que ele está mais perto de Deus, ele está mais cheio dessa unção, ele toca muito melhor e nós somos tocados por isso também, sim ou não? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, unção não é dom. Amém? Unção não é dom. Alguém muito bom, secularmente falando, pode tocar talvez até melhor que o Lucas. Tem muito mais experiência que ele, mas não tem unção nenhuma. Pode até ganhar algum dinheiro, mas não tem unção nenhuma. Vamos lá, os cantores de rock e tantos outros bilionários, não é nem milionários, tiraram a sua própria vida porque tinham dom, tinha fama, tinha dinheiro, mas não tinha unção. A unção é que nos leva, a unção é o que nos prepara, que nos leva para a presença de Deus. Então, a unção também é um revestimento que Deus coloca sobre nós, do Espírito Santo. É o Espírito Santo sobre as nossas vidas para que a gente possa entrar na presença dele e entender qual que é o meu e o seu chamado e realizá-lo e fazer isso acontecer. Então, para que fique claro, o propósito da unção não é fazer com que o homem goste de mim, de você. Se você tem unção para alguma coisa, meu irmão, entenda, é para que o rei olhe para você. Amém? Então, nós tivemos vários homens da Bíblia que foram ungidos mesmo antes de ser famosos. Até comentei aqui o caso de Davi. Davi foi ungido ainda como menino, mas só foi reconhecido e ficou famoso anos e anos depois. Esther foi ungida. O processo de unção, vamos dizer assim, de Esther foi interessantíssimo, porque quem não sabe a história, vou contextualizar aqui para vocês. O rei da Pérsia, ele tinha feito umas festas que, segundo pelo que eu li, durava mais de 180 dias. Olha só que beleza. Imagina o cara ficar bebendo por 180 dias, metade de um ano. Então esse cara devia estar muito bêbado. Em algum momento ele falou assim: agora traga a minha rainha, porque a rainha Vasti era muito bonita, segundo a palavra. Ele queria mostrar a esposa dele para os seus súditos. Naquele tempo eles faziam isso para mostrar o império deles, para mostrar a força deles, para mostrar o quanto eles eram poderosos. Quando ele fez isso, a rainha Vasti falou: não vou. Então ele ficou furioso, chamou os seus conselheiros e declararam ali, fizeram uma declaração real, dizendo que as mulheres deveriam amar os seus homens, que as mulheres não poderiam ir contra os seus homens. E colocou algumas outras coisas também. Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é que abriu um caminho para alguém que o Senhor tinha separado. Mordecai e Hadassah, ou Esther, eles estavam ali sob o domínio, porque eles não eram daquele povo. Eles estavam ali porque eles tinham sido capturados como prisioneiros. Então Mordecai, o tio dela, porque os pais tinham falecido, aí
Bíblia não diz como, mas ela não tinha pai e mãe. Mordecai, o tio, estava cuidando de Hadassah, Esther. Então, disse para ela: você vai participar desse concurso para se ter uma nova rainha. O rei pediu para todas as virgens bonitas, não era só ser virgem, tinha que ser bonita para participar. E elas ficavam, ela foi separada para isso, o eunuco cuidava disso. Então um grupo de meninas, jovens, virgens e bonitas, ficaram 1 ano de preparação. 1 ano de preparação. Essa preparação fez com que elas ficavam 6 meses sendo banhadas com óleo, cheio de especiarias. E aí fez com que elas ficassem perfumadas. Sim ou não? Imagina você diariamente, todos os dias, sendo cheio de óleo derramando sobre a sua pele. Era para que quando ela chegasse na presença do rei, o rei pudesse virar o rosto para ela e tivesse favor à vida dela. Bom, a palavra fala que depois disso, Esther teve um momento com o rei. Depois de 1 ano de preparação, uma noite, o rei escolheu ela, nem quis mais ver as outras. A unção, durante 1 ano, esse tempo de preparação, entenda, a unção também é um tempo de preparação. Deus te prepara para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele tem para você. Eu e você temos um chamado. Só que para viver esse chamado, eu preciso viver a minha unção. Eu preciso prestar atenção. Aquilo que Deus te deu, não somente como dom, como a gente falou, mas Deus quer derramar a unção dele sobre a sua vida para que você possa exercer melhor aquilo que Ele te fez para fazer. Ou seja, então não é o meu plano para 2025. Qual é o plano de Deus para 2025 para mim? Qual é o plano de Deus para mim? Quando eu entendo isso, a unção de Deus vem sobre a minha vida e eu consigo cumprir. A finalidade da real unção é fazer com que a gente seja aprovado pelo rei, assim como Esther foi. Amém? Como eu disse, a nossa carne cheira mal às narinas do Senhor, porque Ele é santo. Sem unção, sem o óleo, eu não entro na presença do Pai. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, sim ou não? Quem concorda comigo em relação a isso? Amém. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então a gente precisa entender que Ele é o mesmo Deus. E a gente precisa respeitar como é feito esse ato de entrar na presença dele. Levítico, a palavra nos ensina várias coisas. Moisés, recebendo a orientação de Deus, trouxe a orientação ao povo de Israel. Hoje em dia, ainda mais aqui no mundo ocidental, a gente não leva muito dessas coisas em consideração, e na verdade a igreja nem ensinou a gente sobre isso. É por isso que às vezes a gente não dá o real valor para a presença do Senhor. A palavra fala que quando os homens encontravam um anjo de Deus ou o próprio Deus, eles ficavam atemorizados. Tamanha era a santidade, porque somos carne. Entende? Deus, Ele não vem aonde não existe santidade, onde não é adorado, onde não há unção, para nos preparar para a entrada dele. Esse incenso aromático. Mas em Levítico 16, 12 e 13, Léo, põe aí para mim, por favor, na tela. Levítico 16, 12 e 13. Pegará o incenso, ele está falando de Arão, pegará o incenso cheio de brasas do altar que está diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo diante do Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está sobre as tábuas do testemunho, a fim de que não morra. O que a palavra está dizendo aqui é que os sacerdotes, quando entravam uma vez por ano na presença do Senhor, eles tinha todo um ritual, que eu não trouxe aqui para vocês, mas Levítico traz isso para nós. Então tinha todo um ritual. Dizem que eles ficavam a noite inteira anterior, a noite toda acordada, para não serem contaminados talvez por um sonho. Imagina isso. Os outros sacerdotes ficavam conversando com esse sacerdote que ia entrar lá. E outra coisa, não sei se você sabe, mas ele entrava com uma cordinha no tornozelo. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse puro, santo,
para entrar na presença de Deus, ele morreria e os outros sacerdotes puxariam o corpo dele já sem vida. O que eu quero trazer para vocês é a responsabilidade que eu e você temos em entender o que é entrar na presença de Deus. Entende? Não é algo, eu vou na igreja para ver a presença de Deus. Não. É algo muito forte, poderoso, importante, que eu e você devemos dar real importância para isso. A presença de Deus pode fulminar, pode matar. É o que a palavra fala. Mas como eu e você estamos cheios do óleo para poder entrar na presença dele e não serem consumidos, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas a palavra diz que ele tinha um incenso. Hoje muitas religiões usam um incenso que sai a fumaça desse aroma, desse incenso aromático, que também faz alusão à unção. Alguns textos dizem que eles pegavam esse incenso aromático em pó e colocavam no pulso. Para quê? Para que a carne não fosse cheirada por Deus. Outra coisa, quando a gente fala dessa fumaça, alguns estudiosos dizem que a fumaça, quando ele entrava ali no Santíssimo Lugar, a fumaça era para que ele não pudesse ver Deus e Deus também não pudesse ver ele. Porque quando o homem pediu para o Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero ver a Sua face, o que o Senhor respondeu? Ninguém pode ver a minha face. Então ele disse a Moisés: ei, fique de costas, que eu vou passar e assim você vai sentir a minha presença. Mas nenhum homem pode ver a presença do Senhor. Então esse ritual de encher de fumaça com esse incenso aromático, ou seja, a unção, era para que o sacerdote ficasse ali com temor e tremor. Imagina a cena: você está num lugar, só você, com a corda amarrada no seu tornozelo. Se você não estiver puro, não fazer direito, você morre pela presença do Senhor, pela santidade dele. Alguém vai puxar o seu corpo morto, sem vida. Então ali, imagina, ele estava tranquilo? Ele estava bem? Eu fico imaginando ele saindo da casa dele. Olha para os pais, para os filhos e para a esposa: eu não sei, eu vou fazer um sacrifício para entrar na presença do Senhor, mas eu não sei se eu volto. Se o Senhor for bom comigo, eu volto amanhã, mas se não, eu não volto. Vou deixar um testamento aqui, mas eu não volto. Estão entendendo o que é entrar na presença do Senhor? O que é ser reverente ao Senhor? O que é ter temor e tremor ao Senhor? A gente não pode simplesmente dizer: meu Deus, aquele culto foi uma bênção. Pode ter sido, mas eu não posso dizer: ei, Lucas, cara, você toca maravilhosamente bem, você é uma bênção. Eu estou tirando a honra de Deus e colocando em cima do homem. Do mesmo jeito, se eu chegar assim: cara, preguei pra caramba outro dia, agora para mim ou para Deus? Entende a diferença? O que faz eu entender isso é o óleo, é o perfume. Quanto tempo eu tenho deixado o Senhor derramar o óleo dele sobre a minha vida? Quanto tempo? Pouco tempo? Somente domingo na igreja? Somente quando eu lembro? Ou quando eu tenho um problema? Muitas vezes a gente vem para a igreja não pelo amor do Senhor ou pelo temor. A gente vem pela dor. Sim ou não? A gente vem pela dor pedindo alguma coisa para o Senhor, olhando para as mãos dele e não para a face dele. Não para quem ele é, mas sim talvez o que ele possa me dar. Sim ou não? E isso é muito triste, porque ele não quer dar somente as bênçãos dele. Como diz a palavra, quando você está na presença dele, as bênçãos vêm atrás de você. Você não precisa ir atrás das bênçãos. O que a gente precisa é ir até a face dele. Então eu quero que você lembre que o propósito da unção não é fazer o homem gostar de você, é fazer o rei gostar de você. Bom, então Levítico ensina para nós que o sacerdote precisava fazer fumaça suficiente para esconder a sua carne da presença de Deus. Então eu quero me perguntar para você hoje: o que você tem feito para esconder a sua carne do Senhor? Ou nós temos vivido nossos dias sem lembrar disso? A vida na América é tão corrida, né? É tão puxada. Eu me esqueço daquilo que é santo. Eu me esqueço daquilo que realmente é importante. E sabe por quê? Porque eu estou cheio de coisa para fazer. E depois eu vou na igreja e está tudo bem. Tomo a Santa Ceia,
está tudo tranquilo. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele espera que nós tenhamos um relacionamento, uma atitude de adoração, uma adoração ungida. Era o que o sacerdote trazia para aquele momento no Santíssimo Lugar, para que Deus pudesse vir. Eu e você, não sei se vocês sabem, mas os judeus não pronunciam o nome de Deus. Tamanha reverência deles a Deus. Mas a gente usa Deus, sabe? Outro dia eu fui conversar com um pastor presbiteriano. Ele chegou para mim e falou assim: por que Deus fala tanto com você, meu irmão? Eu conversei com os meninos da sua igreja. Todos eles falaram assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu perguntei para eles: como é que Deus falou tanto com você? Como é que você tem certeza que Deus falou para você? Aí eu falei: você tem razão, pastor. A gente não dá importância. Isso é falta de temor ao Senhor. Deus me disse. Foi Deus que te disse? Como Ele te disse? Do nada. Do nada. Você não orou, não jejuou, nada. Deus te falou. Por favor, não confunda a sua vontade com a vontade de Deus. Não use o nome de Deus para sustentar a sua vontade. Não use o nome de Deus para sustentar o seu pecado. Não minimize o pecado. Deus é santo e não aceita o pecado. Ele ama o pecador, mas detesta o pecado. Ele está sempre com braços abertos para receber eu e você, mas só se eu e você nos arrependemos verdadeiramente e estivermos prontos para receber o óleo da unção. E aí sim entrar na presença dele. Então eu te pergunto: qual o seu tempo você tem buscado a unção de Deus? Para você desenvolver melhor aquilo que Ele já te entregou para fazer, que é o seu chamado. Martin Luther King disse, para quem não sabe, um reverendo negro que morreu lutando pelos negros desse país há pouco tempo atrás, em 63, aqui nos Estados Unidos, ali em Atlanta. Se você não conhece, você pode, vai para Atlanta, no museu dele, é maravilhoso, é muito legal, um homem que até hoje é respeitado. Existe um feriado no dele, não tem? Um feriado aqui nos Estados Unidos. Bom, esse homem disse o seguinte: se você não tem por que morrer, você não deveria viver. Se você não tem um motivo para morrer, você nem deveria estar vivo para isso. Você sabe o que quer dizer? Coloque amor nas minhas palavras. Ele quer dizer o seguinte: você não sabe para que você está vivendo. Você está vivendo para quê? Só para ver o dinheiro chegar até o final do mês? Só para viver o dia de hoje, sem pensar no futuro? Desculpa, eu vou te falar isso. A gente já falou isso alguns anos atrás aqui. Quem pensa assim é um escravo. O escravo pensa só hoje. Eu vou comer, trabalhar, e quem sabe eu não morro amanhã. O escravo pensa só hoje. Não, o filho não. O filho sabe: eu tenho um pai que já me deu todas as coisas que eu preciso. Eu só preciso seguir os caminhos do meu pai, ou os ensinamentos dele, para que eu viva aquilo que ele tem para mim. Sim ou não? Então preste atenção. Essa terra é muito fácil para que eu vire e seja um escravo aqui. Venho na igreja, dou meu dízimo, mas sou escravo no dia a dia. Eu passo meu dia sendo escravo no meu pensamento. Preciso muito prestar atenção. Se eu não entro na presença do Senhor, eu não sei o que Ele quer de mim. Eu vou vivendo a vida sem prestar atenção. Eu vou vivendo os meus dias e eu não estou gastando na presença dEle. Eu estou gastando de outra maneira, mas não da presença dEle. Outra coisa que me chamou muito a atenção nesse texto é que quando o sacerdote ali com o incenso e a fumaça, imagina a cena, a fumaça, ele não conseguia ver nada, ele só sabia que estava ali a arca. Ele sabia que Deus estava ali. Eu tenho certeza que ele podia sentir, assim como eu e você sentimos quando Deus está perto. Mas eu tenho certeza absoluta que aqui ele vivia o que está escrito em 2 Coríntios 4,18: não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. E por quê? Porque ele não via Deus, mas ele tinha certeza que Deus estava ali. Entende? Eu sei que Deus está aqui, eu não sei onde, mas eu vivo não pelo que vejo, e sim pelo que creio. Quando nós fomos para a África, para Angola, eles cantavam uma música assim: Kakuli, Wansoka, La Yesu. Bom, a tradução em português não há ninguém, não há igual a Jesus. Mas uma parte do trecho falava assim: eu já palpei em todo lado e não te encontrei. Então,
Quando você entra na presença do Senhor, você tem que, primeiro, entra ajoelhado, depois com os olhos fechados e apalpando, para saber onde você está. Entende? Porque a glória dele é tão grande, tão poderosa, que você não pode ficar de frente com Deus, muito menos olhar para o rosto dele. Então por que eu não tenho tremor e temor quando eu falo de Deus? O povo dele tem temor e tremor até hoje. Por que nós, ocidentais, da igreja pentecostal, da igreja moderna, por que nós não temos temor e tremor ao Senhor? Como a palavra nos ensina. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, por que a gente faz diferente no Novo Testamento? Como nós buscamos isso? Como eu e você reverenciamos ao Senhor? A unção é o caminho de acesso ao Pai. Eu quero te perguntar, como está a sua unção? Como está o seu pote de unção? Ele tem te levado para a presença do Senhor ou não? Porque eu não posso te enganar. Se você não tiver unção, meu irmão, minha irmã, você não vai entrar na presença dele. Porque ele é santo. Não interessa o tempo de igreja que você tem, não interessa o quanto de entendimento bíblico que você tem. O que importa é se você está arrependido dos seus pecados. Se você entende o quanto você é dependente dele. Para mim essa palavra é: ser dependente de Deus é ser dependente em todas as coisas. Não quero ser repetitivo, mas é em todas as minhas decisões. Eu preciso tomar uma decisão em casa com os meus filhos. Antes de tomar a decisão, eu oro: Senhor, me unge para tomar essa decisão. Eu preciso tomar uma decisão em relação ao trabalho. Eu já disse para vocês, se eu vou mandar uma proposta, eu oro antes para Deus. Aconteceu isso recentemente. Uma empresa que eu já fiz uma consultoria para eles entrarem em contato comigo. E na hora que a pessoa fez: você me manda a proposta? Eu falei: tá bom. Eu orei para o Senhor e veio um valor na minha mente. Eu nem quis pensar se era pouco ou muito. Só mandei. Demorou alguns dias. E acho que foi sexta-feira a pessoa: olha, e aí, quando é que a gente pode começar? Também. Eu preciso entender que Deus me responde em todas as coisas. Ele é Deus, Ele é meu Pai. Você acha que o João e o Davi, se me perguntarem alguma coisa, eu vou ignorá-los? Claro que não. Você faria isso com seus filhos? Se o seu pai fez isso com você, não culpe ele. Talvez ele não sabia esse entendimento, mas você não tem que devolver isso para os seus filhos. O propósito da unção não é fazer com que o homem goste de você. É para fazer com que Deus goste de você. Outra coisa que eu e você devemos aprender é que nenhuma unção é para o meu próprio benefício. Eu não posso usar aquilo que é santo, aquilo que Deus derramou sobre vocês. E é legal a gente usar os músicos como referência, e vários outros grandes pregadores de Deus. Quando o homem se exalta, usando algo que Deus deu para ele. Eu aprendi com um pastor amigo meu que ele falou assim: João, toda vez que eu sou chamado para pregar em alguma igreja, eu nunca cobro. Porque eu entendo que foi o que Deus derramou sobre a minha vida. Então eu não vendo aquilo que Deus me deu de graça. Para mim é um ensinamento profundíssimo. Por um outro lado, ele disse: quando alguém me contrata para fazer um ensinamento de algo que eu aprendi como o meu dom, aí sim eu cobro. Porque é diferente. Sim ou não? É diferente. Então a gente tem que entender que o Evangelho não é algo sobre recursos financeiros. Porque as bênçãos vêm atrás de mim quando eu estou na presença dele. Eu não posso usar a igreja ou o óleo da unção para meu benefício próprio. Porque quando eu faço isso, eu já tirei Deus. Eu não estou mais no Santíssimo Lugar. Eu não estou naquela aonde eu fico apalpando para encontrar Deus. Eu não estou perto do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo assim, quando as pessoas fazem isso, a mensagem que é pregada beneficia outras pessoas. Porque eu e você não devemos julgar, porque o julgamento é dele. Mas eu e você devemos estar cheios do óleo dele. A unção te capacita a realizar aquilo que é o seu chamado.
Esther, ela foi preparada. Se você ler o livro de Esther, é um livro onde existia uma camponesa escrava e se tornou a rainha por causa de uma unção. Ela entendeu o papel dela no momento certo. Depois da unção, já rainha, ela reverteu um decreto real onde todos os judeus seriam mortos. Aquela mulher, sem falar o nome de Deus, mas com atitudes de Deus, ela salvou o povo dela. Então minha pergunta para mim: eu tenho salvo o meu povo? A minha unção tem feito eu salvar o meu povo? Eu tenho levado o meu povo para onde? Como Neemias, Deus deu uma unção para ele usou aquilo também para reconstruir as muralhas e também para salvar o povo. Jonas, a gente só fala mal de Jonas, né? Existiu uma unção sobre aquele homem, que ele tentou correr como eu e você, talvez várias vezes corremos do que Deus colocou nas nossas vidas. Mas a unção de Jonas não era somente para salvar um homem ou a própria vida dele, foi para salvar uma cidade. Então isso mostra que quando existe unção na sua vida, você pode transformar uma cidade com a sua atitude. Eu e você devemos crer, porque no livro de Atos mostra que multidões eram transformadas e aceitavam a Cristo somente pelo poder do Espírito Santo. É porque eu e você não vemos isso hoje. Conversei com um pastor que estava na China, na igreja perseguida. Eles acreditam que a maior igreja do mundo é a igreja perseguida, escondida. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar nisso? Então aonde eu posso falar abertamente de Deus, fazer um culto aqui sem nenhum problema, transmitir pela internet, não tem nenhum problema. Mas eu não vejo a manifestação dele, eu não vejo a glória dele, eu não vejo sinais, prodígios, milagres e maravilhas como a palavra fala. Mas na igreja escondida, essa igreja eu vejo. Vocês viram o Xande aqui quarta-feira, missionário da África, que mora há 20 anos no Níger, ex-paquito da Xuxa, vivendo, foi confundido pelo serviço secreto do Níger como um espião. E sabe por quê? Porque nas férias dele, ele se alistou para servir em Gaza. Quem se alistaria nas férias para ir para Gaza? Ajudar os judeus? Você faria isso? Ir para Gaza? Zona de guerra. Foi a esposa. Ele levou tudo que tinha, ele e a esposa. Foi que viu maravilhas. Profetizou sobre a vida dos israelitas que não acreditam em Jesus. Ele viveu um milagre quando estava preso. Eu não lembro quantos dias ele ficou preso. Uma semana, né? Uma semana preso, junto com os mais periculosos daquele país. Um país muçulmano. Ele vive dentro de um país muçulmano. Por que eu e você não temos visto as maravilhas do Senhor hoje em dia? Aonde eu e você estamos falhando? Aonde nós não estamos buscando, não estamos ficando prontos para estar cheios do Espírito Santo? Porque eu não tenho permitido que o Espírito Santo chegue até mim. A unção é o caminho para que a gente possa chegar até a presença do Senhor. Eu e você temos a oportunidade de estar perfumados, de exalar o perfume do Senhor, mas somente se eu estiver cheio da unção. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você e por mim também. Nós aprendemos que a unção te capacita a realizar aquilo que é o seu chamado. Então eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é o seu chamado? Não sou eu que vou te responder, é o Senhor que vai te responder. E quais têm sido os seus planos para esse ano, para os teus filhos, para você aqui na América? Qual tem sido os seus planos? Deixa eu te dizer uma coisa: o melhor plano da sua vida é você cumprir a sua missão, o seu chamado. Existiu alguém que morreu por mim e por você.
Do mesmo jeito que aquele sacerdote que eu trouxe para vocês, ele vinha, fazia um sacrifício, assim como Caim e Abel também, mas esse sacerdote, para entrar na presença do Senhor, eles faziam alguns sacrifícios. Jesus rasgou o véu e Ele morreu por mim, por você. Ele é o sacrifício. Então, para estar cheio da unção do Senhor, eu preciso estar perto de Jesus. Simples assim, mas talvez porque eu não tenha andado com Ele, porque talvez eu não tenha sido impactado por Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele está aqui, mas Ele bate na porta, Ele não arromba a tua porta. Ele precisa que você abra a porta pelo lado de dentro, porque o Senhor deixou o Espírito Santo e também deixou o livre-arbítrio, para que eu e você tome as nossas próprias decisões. E eu sei muito bem que as minhas decisões têm consequências. Ah, se eu sei. Existem decisões que você toma que têm consequências, positivas ou negativas. E essas consequências vão te levar para a presença de Deus ou não. Elas vão deixar você cheias do perfume aromático do Senhor ou não. Jesus sacrificando a própria vida, essa era a missão dele. Ele morreu por mim, por você, essa era a missão dele. E o Senhor o capacitou para isso, em favor de todos os pecadores do mundo. Isso inclui eu e você. Então, Ele cobriu com o seu próprio sangue. E é isso que nós fazemos na Santa Ceia. Lembramos o sacrifício dele, para que nós possamos sempre recordar: o que Ele fez por mim e por você foi muito. Hoje eu não preciso fazer mais sacrifícios como era feito no Antigo Testamento. Mas Romanos 12, 1 diz que nós devemos ser o sacrifício vivo a Ele. Lembra daquilo que era consumido por Senhor? Então, pelas misericórdias do Senhor, Paulo nos ensina que eu e você devemos consagrar o nosso corpo, sacrificar o nosso corpo a Ele, como um sacrifício vivo, santo, porque somente santo eu vou entrar na presença dEle, e agradável. Esse é um culto racional, ou seja, de maneira intencional e de maneira racional, eu faço isso com o meu corpo, eu faço isso com a minha vida. Não é sob uma atmosfera de emoção. Não. A palavra diz um culto racional. Prestando atenção como você está. O culto racional é: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. O meu corpo é Teu, Pai. Que estes membros, ó Pai, que antes eram para a glória própria minha e para o meu bel prazer, que hoje, Senhor, este corpo reverencie o Seu nome, como o Senhor queira. Que a minha mente, ó Pai, possa passar mais tempo na Tua presença. Que a minha mente faça com que o meu corpo, ó Pai, descanse para que eu tenha um dia abençoado. Que eu me alimente de maneira balanceada. Se você aprendeu que crente não bebe, não fuma, mas come muito, é mentira. É mentira isso. Meu irmão e minha irmã, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que eu e você experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, que é ungir eu e você com o óleo santo, para que eu e você possamos estar cheirosos quando o Senhor chegar, para que eu e você possamos ser aprovados na presença dEle, para que eu e você possamos entender e ter tremor e temor à presença dEle, para que eu possa reverenciar e para que eu possa saber se é Deus que fala ou é a minha vontade que fala, para que eu seja maduro o suficiente, não somente quando eu tomava leite, mas seja maduro o suficiente para mastigar a palavra e saber: Pai, foi o Senhor que está falando ou é a minha vontade?
Porque você só vai escutar o Senhor se você passar tempo na presença dEle. E não há lugar melhor para isso. Não há lugar melhor para se queimar na presença dEle. Se queimar na presença dEle. Se queimar na presença dEle. Que nós possamos ser aqueles que queimam, aqueles que buscam a Tua presença, Senhor. Que nesse momento você possa se entregar para Ele, talvez como você nunca fez na sua vida. Que estejamos no momento de liberdade na presença do Pai, onde você, se você precisar, se arrependa. Se tem lugar melhor para isso, é aqui. E retornemos à presença dEle, que estejamos abertos para receber a sua unção. E a unção não é para que os homens me enchem de elogios, mas é para que o Senhor me enche de elogios. Ore no seu lugar. Senhor, eu peço para que o Senhor venha e o Senhor possa tocar os corações aqui nesta manhã, ó Pai. Que sejamos tocados, ó Pai, de maneira sobrenatural. Aquilo que nós fazemos, ó Pai, é natural, mas aquilo que o Senhor faz é sobrenatural, Senhor. Senhor, vem com a Tua presença e faça com que nós entendamos o nosso papel nessa sociedade, ó Pai. Por que o Senhor trouxe você para a América, meu irmão, minha irmã? Qual é o motivo, qual é a intenção de Deus de vocês na América? Qual é, Pai? Qual é, Senhor? Revela aos Teus filhos, Pai. Revela aos Teus filhos qual é a unção que eles precisam, Pai. Em nome de Jesus, eu te imploro, Senhor, e peço para que o Senhor possa trazer revelação aos Teus filhos, ó Pai. Revela sobre a vida deles, ó Pai, aquilo que o Senhor espera deles. Que o chamado deles fique cada vez mais claro, Pai. No momento de oração, no momento de jejum, no momento de leitura da palavra, Pai. Que o Senhor possa tocá-los, ó Pai, de maneira diferente, Senhor. Derrama, Pai, o óleo sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Sair tão cedo até ver Tua glória e tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é o meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Eu estou trancando a porta. Estou trancando a porta. Não vou sair tão cedo até ver Tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar. E não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar
início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo enfim se revelou. Quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitas, de vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitas, de vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Quebra o meu vaso aos teus pés, aos pés meus. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés. Diga isso no fundo do seu coração, não importa o preço. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais que a própria vida. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Fale o que quiser falar, e não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Fale o que quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Fale o que quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Quem quer ser ungido pelo Senhor hoje? Quem quer completar a sua porção de unção para que você possa ver aquilo que o Senhor tem para você? E fazer aquilo que o Senhor tem para ti é também seguir os seus ensinamentos, como a gente vai fazer agora. Que privilégio nós temos de lembrar o sacrifício do nosso Pai, que morreu por mim e por você. Presta atenção nisso, às vezes a gente fala isso e não medita nisso. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu pelos nossos pecados. E é por isso que os sacerdotes não precisam mais fazer os sacrifícios que faziam antes. Hoje o sacrifício, como nós lemos, está em Romanos 12, 1 e 2. O sacrifício somos nós hoje. Amém? O templo somos nós. O Senhor precisa habitar neste templo.
E a gente precisa estar untado, ungido, para que Ele possa habitar neste templo. E é por isso que nós tomamos a ceia, declarando ao mundo que Ele morreu por nós. Na ceia nós temos dois símbolos, dois elementos, o vinho e o pão. O sangue que foi derramado, e quer dizer sobre a nova aliança. Eu não sei você, mas todos os dias eu preciso de uma nova aliança com o Pai. Todos os dias. O pão que representa o corpo dele. Esse corpo que eu e você precisamos ter essa consciência, a responsabilidade do sacrifício vivo. Ele se entregou. Ele deu o exemplo. Sofreu por mim e por você. Porque esse era o chamado dele. Esse era o que ele precisava fazer. E ele fez. Então que eu e você possamos nos examinar neste momento. E perguntar: preciso de uma nova aliança? Tenho usado o meu corpo como um sacrifício para o Senhor? Ou não? Tomando o pão, deu graças e partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vós. Ele deu o corpo dele em favor de nós. Nós devemos fazer o mesmo e dar o nosso corpo a Ele. Façam isso em memória de mim. Que possamos lembrar neste momento o que Ele fez por nós. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vocês. Senhor, eu quero orar por estes elementos, Pai, de maneira consciente, ó Pai, como um culto racional, que possamos lembrar de Ti, ó Pai, que possamos entender que o Senhor entregou o seu corpo por mim e pelos meus irmãos e irmãs, que nós, ó Pai, possamos entregar os nossos corpos a Ti, ó Pai, como sacrifício vivo. E também, Senhor, oramos por este suco representando o Teu sangue, ó Pai, lembrando o sangue derramado ali na cruz, ó Pai, onde o véu se rasgou, Senhor. Nós temos acesso à Tua presença, Jesus, Deus, através do Teu Filho e através da unção que é derramada sobre nós. Pai, nós Te pedimos um novo grau, ó Pai, de unção, um novo espaço dentro de nós, para que essa unção seja derramada, ó Pai. Novo espaço, tiremos aquilo que não é nosso e que nos enchemos daquilo que é Teu, Pai. Então, enquanto você vai meditando nisso, Lucas, por favor, continua com o louvor, por favor. Continue meditando nessa responsabilidade nossa de entregar os nossos corpos a Deus e do sangue derramado. Façamos nossa Santa Ceia hoje como um culto racional ao Senhor, entendendo o que aconteceu. Como Maria, que estava aos seus pés, disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro. Precioso, e como
estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como bem mais precioso, como agora o pão em memória dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E agora, toma esse vinho, renovando a sua aliança com ele, lembrando que ele derramou esse sangue por mim e por você. E esse momento não é um momento de tristeza, mas sim de alegria. Glória a Deus. É um momento onde eu e você também nos preparamos para receber a unção dele, para obedecer o chamado dele. Toma agora com alegria. Alegria. Aleluia. Glória a Deus. Dê a sua melhor salva de palmas para ele. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te adoramos, ó Pai, porque tu és maravilhoso. Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de te adorar, de engrandecer o teu santo nome nessa manhã, como o Cris abriu o culto, que nas nossas primícias do dia, da semana, nós possamos exaltar o Senhor. Agora com as crianças, nós podemos continuar adorando o Senhor, porque nós estamos aqui para isso. Senhor, me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, eu me rendo a ti de novo, meu ser. Nós vivemos em unidade, nós também comemos bolo em unidade, amém? Antes de finalizar o culto, eu quero convidar aqui o Gabriel, que fez aniversário na sexta-feira. Quem fez aniversário essa semana? Semana passada ou semana que vem? Adri? Bem, é verdade, Adriana. Vai fazer ou já fez, Adri? Já fez. Ah, é verdade. Sábado, não foi Adri? Sábado passado. Aqui, ó. Pega ligar, por favor. Depois põe embaixo, amor. Amém. Vai dar o bolo para todo mundo, mas espere para comer o bolo, amém? Vai dar. Vai dar? Essa pastora cortada. Eu entendi. Foi aqui mesmo. Amém. Vamos orar por eles? Amém. Vamos cantar parabéns então. Vamos lá. Estende a sua mão aqui, vamos orar por eles.
Pai, nós te louvamos pela vida dos teus filhos aqui, ó Pai. Pelo Gabriel, pela Adriana, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, para que eles tenham um novo grau de unção, ó Pai, na vida deles. Que eles possam compreender, ó Pai, esse novo ciclo que se inicia na vida deles, ó Pai. A tua palavra é cheia de ciclos, ó Pai, na Bíblia. Então que nesse novo ciclo, ó Pai, eles possam ser cada vez mais cheios da sua unção, do teu poder, ó Pai, e da tua direção. E que eles possam, ó Pai, impactar não somente os filhos, mas aqueles que caminham com eles. Amém. Amém? Pai, nós os abençoamos, ó Pai. E profetizamos, ó Pai, um novo tempo na vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Eu quero te abençoar por uma semana maravilhosa. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ou seja, a comunhão do Espírito Santo é quando eu ando com Ele. E a unção é a capacitação que vem de Deus através do Espírito Santo. Amém? Que você tenha uma semana maravilhosa, um ano maravilhoso, mas na presença dEle, e cheio da unção dEle. Amém? Em nome de Jesus, vão em paz e como um bolo aqui, em nome de Jesus.